Olá, que Deus abençoe a vida de vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade aqui então ao nosso estudo bíblico, tá? Abra a Bíblia de vocês aí no livro de Efésios, tá bom? Capítulo 4, versículo 17. Nós estamos fazendo o estudo de todo o livro de Efésios, né? Um verdadeiro estudo bíblico ele tem que ser estudado desde o primeiro capítulo, do primeiro versículo até o último versículo do livro. Você deve entender quem escreveu esse livro, né? Você deve entender o que ele quis dizer, para quem ele quis dizer, com quem ele estava falando e o que essa palavra traz para nós nos dias atuais. Tá? A gente tem que fazer uma boa exegese, nós temos que fazer um bom estudo para não cair em erros doutrinários e principalmente, né, para não cair na mão dos falsos profetas, verdade? Então, já gravei vários vídeos, tá? Você pode se inscrever aí no meu canal, você vai encontrar aí a playlist do livro de Efésios, busque o primeiro vídeo, faça uma série versículo por versículo, sempre com a sua Bíblia na mão, acompanhando e analisando para você verificar, né? O que nós estamos falando se está de acordo com as Sagradas Escrituras, tá bom? Então, Efésios capítulo 4, tá? Versículo 17. Vamos dar continuidade aqui a esse estudo. Essa carta aos Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo, né? É muito forte, é muito extraordinária. Essa carta traz uma alegria, traz um avivamento, traz um conhecimento, uma sabedoria. É muita bênção que essa carta traz para as nossas vidas, está bem? Mas antes de ler, vamos orar e vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê graça, que nos ilumine, que nos faça entender ainda mais a sua palavra. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, aqui eu estou uma vez mais para adorar o teu nome, glorificar e exaltar o teu nome, Senhor. Porque somente o Senhor é Deus, o único e verdadeiro Deus. O Deus que criou o universo, o céu, a terra, o ser humano. Meu Pai, nós te adoramos e te glorificamos. Te agradecemos por mais essa oportunidade de estar na tua presença, lendo a tua palavra. Fala conosco, meu Deus, nos dá luz, nos ilumine. E eu te peço, Senhor, que aonde chegar esse vídeo com a tua palavra, chegue edificação, chegue libertação, chegue salvação, avivamento, e as pessoas sejam cheias do teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu te peço para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Graças a Deus. Amém. Muito bem, então vamos dar continuidade aqui. Acredito que vocês já têm aí a Bíblia de vocês aberta, né? Efésios 4:17. Diz assim: isso, portanto, digo, e no Senhor testifico. Olha só, quem está falando aqui é o apóstolo Paulo, tá bom? Ele está falando assim, ó, e no Senhor testifico. Então, o que ele está querendo dizer? Assim, que o que ele vai falar em seguida é testificado, é confirmado pelo próprio Deus, porque o apóstolo Paulo foi chamado pelo próprio Senhor Jesus. Ele foi separado, escolhido. Jesus apareceu para ele no caminho para Damasco e separou ele, tá? Para pregar o evangelho para os gentios. Então o apóstolo Paulo foi um dos apóstolos, posso assim dizer, talvez o maior, que mais recebeu revelações do Senhor Jesus. Tanto é que a maioria das cartas, os livros do Novo Testamento, foram escritos pelo apóstolo Paulo. Então ele é a autoridade de Deus para falar, né? E ele ainda fala que testifico no Senhor. Ele está dizendo, ó, Deus me mandou falar, né? Ele diz aqui, isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios. Olha só, não vivam mais
como os gentios. O que é isso? Uma ordem de Deus. É o mandamento de Deus. Aí você vai dizer, mas quem são os gentios? Os gentios são os incrédulos. Os gentios são os mundanos, são os carnais, são os não cristãos, os falsos cristãos, os religiosos, né? Aquelas pessoas que não são crentes, que não são fiéis a Deus. Ele disse, não vivam mais como os gentios. Vamos entender bem, não é que você não vai viver com os gentios na mesma casa, no mesmo trabalho, isso é impossível, né? Dentro da nossa casa, muitas vezes dentro da sua casa tem pessoas que não são cristãs. No seu trabalho, obviamente, tem pessoas que não são cristãos. No mundo, na sociedade que nós vivemos, o que mais tem são pessoas gentis, pessoas não cristãs. Então, você vai estudar com eles, você vai trabalhar com eles, você vai andar com eles, você tem familiares desta forma. Mas, o que o Espírito Santo está falando aqui é que nós não devemos viver como eles. Como assim como eles? Ele vai explicar aqui. Ele vai explicar aqui. Ou seja, nós não temos que imitar o comportamento deles. Olha só o que ele diz aqui. Não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, como vivem as pessoas incrédulas? Elas não têm temor a Deus. Elas não creem em Deus. Elas não andam segundo a palavra de Deus. Elas andam segundo os seus próprios pensamentos, ou seja, ela faz o que dá na telha, ela faz o que ela quer, ela é carnal, ela é guiada pela carne, pela emoção, pelo mundo, pelas filosofias, pela sociedade que ela vive. Ela vive separada de Deus, alheia a Deus, nas suas próprias vaidades, né? Ele diz aqui que vive na vaidade dos seus próprios pensamentos, quer dizer, a pessoa orgulhosa, ela não aceita Deus, ela muitas vezes diz assim, eu sou ateu, não, eu tenho minha religião, eu sou isso, aquilo, eu não creio em nada, o meu Deus é o meu dinheiro. São pessoas muitas vezes arrogantes, ela fala, não, o meu Deus é o meu dinheiro, ou tem pessoas que chegam ao ponto de falar, eu sou Deus, quer dizer, imagina, pessoas extremamente vaidosas, que ela quer ser Deus, ela quer chamar atenção, ela quer ser adorada, ela quer, sabe, a glória para ela. E o cristão não é assim. O cristão, a glória é para Deus, a adoração é para Deus, a honra é para Deus. O cristão, ele não faz a sua vontade. O cristão não é guiado pelos seus próprios pensamentos, ou sentimentos, ou emoções, ou coração. O cristão, ele é guiado por Deus. Ele é guiado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, tá bom? Por isso ele diz aqui, ó, não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido. Quer dizer, essas pessoas, ela têm a mente fechada. Ela não consegue entender a palavra de Deus. Ela não consegue ouvir a voz de Deus. Ela não tem a graça de Deus. Ela não foi escolhida por Deus para ser um cristão. Ela tem o entendimento dela obscurecido. Ela só consegue seguir as trevas. Ela só consegue seguir a maioria, o mundo, a carnalidade. Ela só consegue seguir o que é mal. Tá bom? Ele diz aqui, ó, na continuação, separados da vida que Deus concede. Separado da vida que Deus concede. Quer dizer, uma pessoa que não é santa. A palavra santo significa separado. Ela é separada de Deus, ela é separada das Escrituras, ela nem lê a Bíblia. Nunca leu a Bíblia, ou se leu um versículo. Sabe aqueles cristãos de caixinha de promessa? Que ela não lê a Bíblia, mas gosta de pegar uma promessinha e tirar de contexto e inventar qualquer coisa com aquele versículo, né? Que muitas vezes não tem nada a ver com ela. Então você vê que são pessoas separadas de Deus por causa da ignorância em que vivem. Então são pessoas ignorantes da palavra de Deus.
pela dureza do seu coração. Então são pessoas com coração duro, como já falamos, são orgulhosas, são arrogantes, são prepotentes, cheias de si. Ela não quer abrir o entendimento dela, o coração dela para Deus, para ouvir a palavra de Deus. Quando você vai pregar o evangelho para ela, ela já muda de assunto. Ela fala, ih, já vem esse crente, já vem esse chato, e, né? Ela quer viver a vida dela. Ela até fala assim, não, eu creio em Deus à minha maneira. Olha só. Ela diz, eu creio em Deus, mas eu também creio no Buda, eu também creio no Pai de Santo, eu também creio no budismo, eu também creio na natureza, eu também creio no sol, quer dizer, nos espíritos, nos guias. Quer dizer, isso aí são os falsos cristãos. Eu sei que a palavra é dura, mas é a realidade, é a verdade. Eu só estou lendo o que está escrito na Bíblia aqui. Tá? Temos que andar na verdade, né? Não podemos falar mentira, não podemos querer distorcer a palavra de Deus para agradar fulano a ciclano. Nós temos que agradar a Deus e fazer a vontade de Deus. Ele diz aqui, ó, pela dureza do seu coração. Ela quer seguir o coração dela. Por isso que essas pessoas são tristes, são angustiadas, são vazias, são depressivas, né? Elas não conseguem, elas não têm paz, não têm alegria, não têm felicidade. Ela só tem picos de emoção, né, que dura minutos e depois ela vai lá para baixo de novo. Então é o que acontece. Esses são os falsos cristãos. E nós não podemos viver como eles. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no versículo 17 e no versículo 18. Ele diz, isto, portanto, digo e no Senhor testifico, né, firmado no cartório de Deus aí, não é verdade? Não vivo mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis. Eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Olha só o versículo 19. Tendo-se tornado insensível. A pessoa não sabe. Ela já tem a mente cauterizada. Ela, por mais que ela escute uma pregação, ela escute uma palavra de Deus, não entra, ela não aceita, ela está fechada. Ela se tornou insensível. Ela está anestesiada. Já viu quando a pessoa ela está anestesiada? Pode aplicar uma seringa, pode fazer um corte nela, ela não vai sentir nada. Porque ela está anestesiada. Então tem pessoas que elas estão assim, anestesiadas, insensíveis. Elas se entregaram à libertinagem. O que significa a libertinagem? De forma desenfreada, sem freio, cometendo todo tipo de impureza. Por isso que você vê aí hoje em dia prostituição, adultério, idolatria, homossexualismo, homossexualidade, como você queira chamar, tá bom? Pedofilia. E até tem coisas aqui que é até feio de falar. Dá até vergonha de falar. De coisas que a gente vê nas novelas, nos filmes, né? Nas séries, na televisão, na roda de amigos, no WhatsApp, nas redes sociais. Então, o cristão, ele tem que se separar desse tipo de coisa. A gente não vai poder se separar das pessoas porque estamos vivendo em sociedade, mas não temos que fazer o mesmo que elas. Não temos que atuar da mesma forma, ter o mesmo comportamento, ter o mesmo linguajar, porque essas pessoas estão longe de Deus, elas estão caminhando para o inferno, elas estão mortas espiritualmente, elas já estão com o pé nas trevas. Somente se a graça de Deus vir sobre ela, a misericórdia de Deus vir sobre ela e ela se arrepender dos seus pecados, ela pode sair dessa situação e receber a salvação, receber a vida eterna, ser transformada.
Caso contrário, ela está perdida, está condenada. Tá bom? Então, olha aí o versículo 19. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para de forma desenfreada, não tem freio nenhum, bebedices, embriaguez, drogas, sabe? São pessoas que não têm freio, não têm limite. Elas vêm com aquela filosofia, viva a vida, faça o que diz o seu coração, não pense no dia de amanhã. Esse tipo de frasezinhas que só abre a porta do inferno para a pessoa, né? Infelizmente. Cometendo todo tipo de impureza, ou seja, não tem limites. Não tem limites, ou seja, o que vir, ela vai fazer. Tá? São coisas, como eu falei, até feias de a gente comentar aqui, mas você já tem ideia do que eu estou falando, não é verdade? Então o cristão ele não vive dessa forma. E se alguém se diz cristão e vive dessa forma, na verdade é um falso cristão, tá bom? Versículo 20. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade de Jesus. Olha que coisa forte isso aqui, meu amigo, minha amiga. Então, infelizmente, entenda bem o que eu vou falar agora, infelizmente, desgraçadamente, até mesmo dentro de igrejas que se dizem cristãs, que se dizem evangélicas, protestantes, pessoas que se dizem pastores, que se dizem apóstolos e bispos, até mesmo nesse círculo, nesses ambientes, está cheio de falsos cristãos, falsos mestres, falsos apóstolos, falsos profetas, falsos pastores, falsos obreiros, falsos cristãos. Porque você entra muitas vezes nessas igrejas e você escuta de tudo, menos a verdade, menos a palavra de Deus. Você vai lá, você vê música, você vê gente gritando, você vê gente pulando, você vê gente caindo, você vê gente motivada por uma palestra motivacional, você vê ali versículos bíblicos tirados de contexto, mas o verdadeiro evangelho você não escuta. É raro hoje nas igrejas você escutar o verdadeiro evangelho. É muito raro, é muito complicado, é muito triste isso. Por isso que Paulo ele chega ao ponto de dizer aqui, ó, no versículo 21. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quer dizer, Paulo está falando o seguinte, será que vocês realmente escutaram o evangelho? Vocês escutaram sobre o arrependimento, sobre a santidade, sobre a obediência a Deus? Que hoje em dia isso não está sendo pregado na igreja. Não está sendo pregado sobre arrependimento, não está sendo pregado sobre Cristo, sobre a cruz, sobre a graça, sobre a salvação. Não está sendo pregado sobre o céu, sobre o inferno, sobre a pureza, sobre a santidade, sobre o que agrada a Deus, sobre o que não agrada a Deus. Isso é um discurso que está sendo tirado de forma satânica da igreja. E hoje você vai nas igrejas e você só escuta palestra motivacional. Os pastores já não são pastores, são coaches, né? Motivacionais, palestrantes. Não são pregadores do evangelho, são falsos mestres. Doutrinas erradas. Um falso ensino com relação ao Espírito Santo, né? Versículos tirados de contexto. Então Paulo está falando aqui, eu acho que vocês não escutaram a verdade. Se vocês vivem dessa forma desenfreada, errada, como os gentios, vocês não são crentes, vocês não são cristãos, vocês não se converteram, vocês não nasceram de novo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. No versículo 22 ele diz, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza. Tá vendo aí? Qual é a instrução bíblica? Que quando nós éramos do mundo, praticávamos as coisas do mundo. Agora somos crentes, somos cristãos, então nós abandonamos
a antiga maneira de viver. Tá? A velha natureza é deixada para trás. Nós temos que sepultar a carne, sepultar, fazer morrer a velha criatura, o nosso eu, a nossa vontade, para fazer a vontade de Deus. Ele diz aqui, deixando de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos. Se corrompe, se a pessoa vive nesse mundo, ela vai se corrompendo, vai cada vez pior, né? E se deixa renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Olha só que coisa extraordinária. Paulo está falando que nós temos que deixar a velha maneira de viver, os desejos enganosos, a carnalidade. Temos que ser renovados, se deixar renovar pelo Espírito Santo, renovar a nossa mente, o nosso espírito, o nosso entendimento, nos revestir de uma nova natureza criada por Deus, segundo Deus, né? Andar na justiça de Deus, na retidão, que procede da verdade, ou seja, procede de Deus, procede da palavra de Deus, procede da Bíblia. Que coisa extraordinária, né? É muito forte. Olha, eu amo a palavra de Deus porque é de uma clareza extraordinária. Só não enxerga, só não vê, só não gosta, só não ama isso aqui quem é das trevas. Quem é das trevas odeia isso aqui. Mas quem é da luz ama, se regozija, fica feliz, né? Com a palavra de Deus. Olha o que o Espírito Santo fala aqui no versículo 25. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Tá bom? Olha só, aqui ele está falando que nós temos que andar na verdade e falar a verdade. Você não tem que esconder nada, você não tem que ocultar nada, você não tem que falar meias verdades. Essa história de mentirinha branca, isso aí é diabólico, é satânico. Não, mentirinha branca. Não existe mentirinha branca. Mentira é mentira. E quem mente é filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Isso é bíblico. E quem mente é filho do diabo, não é filho de Deus. A Bíblia nos ensina a falar a verdade. Deixe a mentira e fale a verdade com o seu próximo, com o seu filho. Fale a verdade para o seu filho. Fale a verdade para o seu pai. Fale a verdade para a sua esposa. Fale a verdade para o seu marido. Fale a verdade para o seu patrão. Fale a verdade para o seu cliente. Fale a verdade para o seu colega. Vamos andar na verdade. Tá bem? Vamos deixar a mentira de lado e vamos falar a verdade. É isso que Deus quer de nós, porque somos membros do mesmo corpo. Tá bom? Nada de querer manipular, de querer enganar. Vamos andar na verdade. Fiquem irados e não pequem. Né? Muitas vezes você ouviu falar, a gente não tem que... A ira não é de Deus. Né? Aqui a Bíblia diz assim, ó, fiquem irados e não pequem. Como pode a pessoa ficar irada e não pecar? Talvez você já leu esse versículo e não entendeu. Hoje você vai entender. Ele diz assim, não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Deixa eu te explicar. Existe a ira de Deus, a ira santa, a ira correta, e existe a ira maligna do diabo, tá? Qual que é a ira de Deus, vamos dizer assim, né? Jesus se irou. Você lembra quando ele entrou no templo e ele pegou um chicote e começou a chicotear, expulsar as pessoas do templo, porque as pessoas estavam fazendo um negócio dentro do templo, ele virou as mesas, ele expulsou as pessoas dali, chamou aqueles fariseus de raça de víboras, fariseus, escribas hipócritas, né? Ele estava irado. Mas eu te pergunto, era uma ira errada? Era uma ira do diabo? Não, era a ira de Deus. A ira de Deus, ela é segundo a justiça, segundo a verdade.
Nós temos que ficar irados contra a injustiça, contra o que é errado. Quando você vê algo errado, algo contrário à palavra de Deus, algo injusto, não tem problema de você, poxa, isso não poderia estar acontecendo. Você fica irado. Essa ira não é pecado. Tá bom? A ira que é pecado é quando você se deixa levar pela carne e começa a maltratar as pessoas e começa, entendeu? A fazer o que é errado. Mas até mesmo a ira boa, a Bíblia fala que não pode passar de algum momento, porque ele disse aqui, não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Quer dizer, por mais que eu fique injustiçado, irado, revoltado com aquela situação injusta, mas na hora de dormir, o que a gente tem que fazer? Entregar na mão de Deus. Ó Deus, fiquei irado, fiquei revoltado, essa injustiça que está acontecendo, mas eu não quero guardar isso no meu coração. Eu entrego nas tuas mãos, o Senhor é o juiz, o Senhor é o vingador, o Senhor vai fazer justiça. E esquece, entrega na mão de Deus e o outro dia, a vida nova, a vida que segue, deixa o seu coração em paz, deixa o seu coração tranquilo, não tenha raiva, não tenha ódio, não tenha rancor, porque é como Paulo diz aqui, nem dê lugar ao diabo. Por quê? Por mais que a ira tenha um bom motivo, mas se você guardar isso por mais de um dia, ou por semanas, e tem casos de pessoas que guardam isso há meses, há anos, há décadas, então aí é dar lugar ao diabo, que a pessoa se torna uma pessoa amargurada, uma pessoa ressentida, uma pessoa fechada, uma pessoa de mal com a vida, e aí ela está abrindo a porta para Satanás entrar na vida dela. Então tome cuidado com esse detalhe, tá bom? Tá compreendido? Vamos continuar. Versículo 28. Aquele que roubava, não roube mais. Não temos que roubar nenhuma bala, nenhuma fruta. Tá? Olha o que ele diz aqui. Pelo contrário, trabalhe. Qual a ordem de Deus? Trabalhe. Fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Olha só, nós não temos que roubar nada, tá? Não importa, mas eu sou pobre, não interessa, vai trabalhar, tem trabalho, vai carpir, vai pintar, vai ser servente pedreiro, vai lavar uma louça, vai limpar uma casa, vai vender alguma coisa, trabalhe, tá? Viva uma vida digna, uma vida honesta, com as suas próprias mãos, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Tem um partido aí que fala, não, coitadinho, roubou só o celular, né? Como se isso fosse uma coisa certa. Essas pessoas não são de Deus, né? A gente não pode roubar nada, nenhuma fruta. Peça. Se a pessoa te dá, né? Muito bem. Eu acredito que se você pedir uma fruta para alguém, um prato de comida, uma roupa, né? Alguém vai te dar. E se essa pessoa não te dá, Deus vai preparar uma pessoa que te ajude, que te dê. Mas não fique dependendo de ninguém. Trabalhe. Peça a Deus um trabalho. Peça a Deus força, peça a Deus saúde, peça a Deus sabedoria para trabalhar e conquiste com seu próprio suor. Tá bom? Isso aqui é o que um verdadeiro cristão ele vai fazer. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Então, Deus te deu mais, você tem condição até de repartir, reparta. Deus te deu para isso também, não é verdade? Uma coisa que eu lembrei agora, tem pessoas que ela fala assim, mas Deus é amor, Deus me aceita do jeito que eu sou. Isso é falso, isso é mentiroso, isso é errado. Deus é amor, mas a palavra de Deus nos está dizendo aqui, venha como você está. Você roubava? Venha. Você é ladrão? Você é ladrão? Você é homossexual? Você é prostituta? Você é adúltero? Né? Você é um mentiroso? Você é um pecador? Você faz as coisas erradas? Não tem problema. Venha para Jesus. Venha. Mas no momento que você veio para Jesus e você entendeu que tudo isso é errado, o que você tem que fazer imediatamente? Arrepender-se, mudar sua mentalidade, deixar de fazer tudo isso
e passar a viver uma vida nova, uma vida santa, uma vida correta. Porque se você diz que veio para Jesus, você diz que é crente, que é evangélico, só porque você escuta um hino, né? Uma musiquinha gospel, você acha que isso é ser crente? Você acha que isso é ser cristão? Claro que não é. Porque se você fica escutando uma musiquinha gospel, né? Vai na igreja de vez em quando, tem uma imagem de um Deus aí, de um santo né? junto com você. Você pensa que isso aí é ser cristão? Não é, meu amigo. Ser cristão é se arrepender. Ser cristão é abandonar o pecado. Ser cristão é andar de acordo com a palavra de Deus. Porque se a pessoa diz ser cristã, crente, evangélica, católica, religiosa, o que seja, mas vive uma vida contrária ao que nós estamos falando aqui, ao que está escrito na palavra de Deus, que é a palavra que veio, não é da minha boca, nem da boca do apóstolo Paulo, do próprio Deus. Se você vive contrário a isso aqui, então você não é um verdadeiro cristão. A pessoa não é uma verdadeira cristã, um verdadeiro crente, um verdadeiro evangélico. Entendeu, meu amigo? Então você não precisa ficar com raiva de mim, achar que eu sou arrogante, ou que eu sou, sabe? Não. Simplesmente ou é ou não é. Jesus falou assim, sim, sim ou não, não. O que não provém disso vem do maligno, tá bom? Então olha só o que o Espírito Santo ele está falando aqui. Versículo 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não saia da sua boca palavra suja. O que mais as pessoas falam hoje são palavras sujas, palavrões, não é verdade? É natural as pessoas xingarem, falar palavrão, por qualquer hora tá falando um palavrão. Eu te pergunto, a Bíblia diz: como pode da mesma fonte jorrar água doce e água salgada? É possível de uma mesma fonte sair água doce e salgada? Impossível. Existe água doce, existe água salgada, tá? Ou da fonte sai água doce, ou da fonte sai água salgada. A fonte é a nossa boca, é o nosso coração. Se nós somos de Deus de verdade, se eu sou de Deus, se eu sou cheio do Espírito Santo, o que vai sair da minha boca? Palavrão, mentira, engano, palavras sujas? Não. Vai sair a verdade, vai sair boas palavras, vai sair graça, vai sair a palavra de Deus. Leia novamente o versículo 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Quando é que nós entristecemos o Espírito Santo? Por exemplo, eu sou crente, o Espírito Santo está dentro de mim, eu sou templo do Espírito Santo, ele está comigo 24 horas. Deus está comigo 24 horas. Deus não está comigo quando eu vou à igreja. Tem pessoas que quando ela passa na frente de uma igreja católica, ela faz o quê? O sinal da cruz. Quando ela entra, agora aqui é santo, aqui eu tenho que ser santo. Ou agora é Semana Santa, agora não posso comer carne, agora eu sou santo. Não, isso aí é tudo religiosidade, isso aí é um falso cristianismo. Tá? O verdadeiro crente, meu amigo e minha amiga, ele sabe que o Espírito Santo está 24 horas, todo dia, todo momento, todos os dias. Então, aonde eu estiver, em casa, no banheiro, na sala, no quarto, na rua, no trabalho, no lazer, tá? Em uma festa, quando eu digo festa, não festas carnais, é um aniversário, né? Um casamento, alguma coisa desse tipo. Você está nesse ambiente, mas Deus está ali com você também. E se você fala alguma coisa suja, se você faz alguma coisa errada, então o que vai acontecer? Você está entristecendo o Espírito Santo. Ele vai ficar profundamente triste com você, porque o Espírito Santo é uma pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo é Deus também.
Existe o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. E o Deus Espírito Santo está 24 horas dentro do cristão. Né? Ele não está em todos, ele está no cristão. Então o cristão, sabendo disso, ele tem um temor. Não, eu não posso entristecer o Espírito Santo. Ele me salvou, ele me guia, ele me traz paz, ele me traz alegria, ele traz felicidade, ele me ilumina, ele me dá graça, ele me tirou das trevas. Como que eu vou trair, como que eu vou entristecer o meu Deus? Você não tem que fazer isso nem com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, com ninguém, quanto mais com Deus, né? Quanto mais com Deus. Então, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Quer dizer, a pessoa que quando ela crê no Senhor Jesus, naquele momento ela recebe o Espírito Santo. Receber o Espírito Santo não tem nada a ver com cair, com chorar, com rir, com emoção, com falar em língua. Não. Você crê o Espírito Santo, você não sente nada, mas ele está dentro de você. Você passa a ser o templo do Espírito Santo. Nesse mesmo momento, nesse mesmo instante, você passa a ser o templo do Espírito Santo. E isso é o selo de Deus, é a garantia da sua salvação. Você nunca mais vai perder a salvação. Você já escutou falar, até mesmo de pastores de igrejas, que dizem assim, cuidado que você vai perder sua salvação. Isso é errado. É uma doutrina errada. A salvação não se perde. Uma vez que você foi salvo, que você é um cristão, nunca mais você vai perder a sua salvação. Você está selado, garantido por toda a eternidade. Ah, mas e se eu pecar, você vai falhar? Nós pecamos e falhamos. Todo dia. Mas o Espírito Santo, ele me mostra, olha, isso aí está errado, o que você falou está errado, e naquele momento você já se arrepende, você não deixa para outro dia, você pede perdão, Então, Deus te justifica. O sangue de Jesus na cruz te justifica. Agora, se a pessoa ela vive no pecado, sabe que está no pecado e não se arrepende, o Espírito Santo fala, ela continua cada vez pior, então a verdade é que o Espírito Santo não está nesta pessoa, ela não é crente, ela não é cristã, ela nunca foi salva. Não é que ela vai perder a salvação, a verdade é que ela nunca foi salva. Porque a pessoa que foi salva, ela tem temor a Deus. Atenção, a pessoa que foi salva, ela tem temor a Deus. Ela tem prazer em andar segundo a palavra de Deus. Isso é forte, é extraordinário, meu amigo e minha amiga. Tá bom? 31. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. A pessoa te fez mal, a pessoa jogou uma palavra que não foi legal, fez uma brincadeira, fez algo que não foi legal, te traiu de alguma forma, perdoa. Perdoa, assim como Deus nos perdoa os nossos erros também, do nosso pecado, as nossas falhas. Vamos perdoar as pessoas também, tá? Não vamos guardar nada no nosso coração. Na hora dá uma raiva, dá uma ira, mas não se põe o sol sobre a vossa ira. Amanhã volte a conversar, tá? Como se nada tivesse acontecido, entrega na mão de Deus e quem vai fazer justiça a Deus. E se a pessoa virou a cara ou te trata mal, não tem problema. Todas as vezes você vai cumprimentar, você vai conversar, você vai rir, se possível você vai ajudar, você vai pagar o mal com o bem. Tá? Não é porque a pessoa anda nas trevas que você também vai ter que andar. Não é porque a pessoa fez o errado que você também... Você não tem que cometer o mesmo erro, você não tem que baixar o nível. Você está aqui e a pessoa está aqui. Não é você que tem que baixar o nível e fazer o mesmo que ela. Não, é ela que tem que chegar ao seu nível. Deu para entender? Então é isso aí, tá bom? Então tá muito fácil de entender aí, né? Tá muito claro. Terminamos aqui o capítulo 4. Fiquei muito feliz. O Espírito Santo falou aqui com a gente de uma maneira, olha, extraordinária. Comigo ele falou muito forte com essa mensagem. Espero que tenha falado com você também, né? E vamos dar continuidade, tá bom? Se você gostou do vídeo, faz o seguinte, dá um like aí.
Se você não se inscreveu no canal, se inscreve aí. Você vai encontrar os outros vídeos, outras playlists, né? E vamos adiante. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, você entra aí nos comentários, aí tem meu telefone, entra em contato comigo e eu vou ter um prazer enorme de te ajudar, tá bom? Não estou aqui para julgar ninguém, não estou aqui para criticar ninguém, eu não me acho melhor que ninguém, simplesmente estou aqui para pregar o Evangelho. Deus me chamou para pregar o Evangelho. Eu sou um servo de Deus, eu não faço o que eu quero ou o que as pessoas gostam, eu faço o que Deus manda fazer. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Amo a todos vocês, Deus abençoe a todos vocês, um forte abraço. Se possível, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, de alguma forma, por WhatsApp, por redes sociais, para que outros possam conhecer o verdadeiro Evangelho. Deus abençoe e até o próximo vídeo.